Olá, gestoras e gestores do nosso Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este super canal que fala de gestão de processos e outros temas importantíssimos do mundo dos negócios. Eu sou Rodrigo Onça e o Fera dos Processos traz, no capítulo de hoje, um tema importantíssimo: gestão pelas diretrizes. E hoje nós vamos trazer uma entrevista sensacional com Henry Nishata, que é fera nesse tema. Então, sem desperdícios, vamos para o vídeo. Beleza. Tudo bem, gente? Meu nome é Henry, eu sou Head Industrial da empresa Mazda Embalagens, e a minha história, né? Sou formado em Engenharia Mecânica, formação aqui no Brasil pela Unesp e lá nos Estados Unidos pela Lawrence Tech. E logo no início da carreira, o que me direcionou à gestão foi o contato que eu acabei tendo lá fora em relação às soluções e aos problemas que eu acabava encontrando durante o final da minha formação, né? E eu via que muitos dos problemas não eram relacionados a questões técnicas, questões de engenharia pura, né? Muito disso estava voltado exatamente para a gestão, né? E eu queria, desde o começo, entender, né? O que é isso? Que ferramentas que eu posso utilizar? Como que isso funciona, né? Então, procurando oportunidades para eu poder aprender mais, poder vivenciar isso de uma maneira rápida, com bastante aprendizado, muito trabalho, eu encontrei a consultoria Falcone, uma consultoria atuante no mercado brasileiro, né? E consegui passar lá e atuei durante na Falcone durante 6 anos. Passei por projetos de indústrias de embalagem, indústrias alimentícias, mercados imobiliários, mercados de moda, tanto confecção como o varejo em si. Então, eu tive a oportunidade de passar por vários negócios, né? Mas uma coisa que eu acabei aprendendo ao longo de todos essas empresas e esses negócios diferentes é que o modelo de gestão e o sistema de gestão, ele acaba sendo único, né? E muitos desses projetos são muito pauteados, né, em relação ao que o Rodrigo comentou, gerenciamento pelas diretrizes, que acaba linkando todo o sistema de gestão, desde o nível estratégico, passando pelo nível tático e chegando até o nível operacional. Sem esses alinhamentos de esforços, o que acaba acontecendo é que os esforços não são concentrados, pessoas buscando objetivos em direções diferentes. Isso não potencializa os resultados da empresa, né? Então, precisa de um método, né? Uma ferramenta, um método para você poder direcionar os esforços para a mesma direção. Que no final, como qualquer outro sistema, a função final desse sistema é a sobrevivência financeira da empresa. Então, como que a gente pode pegar essa sobrevivência, transformar isso em metas que sejam desafiadoras, porém factíveis, desdobrá-las até o nível tático e até o nível operacional? Como que esse mecanismo pode acontecer, né? E eu acho que esse que é o principal ganho quando a gente fala de gerenciamento pelas diretrizes, é o alinhamento de esforços para a função geral do sistema de gestão, que é a sobrevivência. É isso aí. E aí, ô Henry, me diz uma coisa. Aqui você já deu um overview aqui do que é a GPD, né, a gestão pelas diretrizes, mas qual que é um segredo que você até pode contar sobre essa ferramenta? Enfim, o que não está escrito assim nas teorias que a gente sempre ouve falar, né, que é essa busca por essas metas, enfim, o que não está escrito especificamente e você consegue nos dar aqui como uma grande dica? Ó, o segredo do método é você conseguir promover o conhecimento. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam passando por isso, né? É, precisa ter o quê? Indagação, precisa desafiar o método. Se você não concorda, não faça, pergunte, procure alguém que consiga te responder. Por que demônios eu preciso ter uma meta? Essa indagação, ela não é no sentido de destruir o método, é no sentido de entender para que você consiga concordar. Os projetos que eu passei, que eu não vi esse método conseguindo ser aplicado de maneira integral, é exatamente quando as pessoas não indagam, não se perguntam, ou nem discutem, simplesmente saem fazendo. Não é assim que funciona. Você precisa entender e você precisa concordar com ele
porque não é algo simples, exige uma disciplina gigantesca. Se você não concordar, não entender, e eu acho que a concordância vem com a compreensão e o entendimento, você não vai conseguir fazer girar uma boa metodologia. Das vezes que eu vi falhar, foram exatamente por causa desses motivos. Ah, o meu chefe contratou um GPD, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, não é assim que funciona. Se você não entender e não concordar, isso vai morrer. Pode ser que no primeiro ano dê certo? Pode. Segundo ano? Pode. Um dia vai morrer. Sim. E aí você vai voltar à situação anterior, na qual você vai ter pessoas com projetos desalinhados e esforços desalinhados. Muitas vezes, metas sendo batidas e a empresa falindo, né? Significa que a gente não está falando só de alta administração, a gente está falando de todo o componente hierárquico da empresa, certo? Exato. Vamos lembrar que uma empresa, não sou eu que produzo as minhas embalagens, não sou eu que produzo os nossos produtos, que vende os nossos produtos. Eu não agrego valor direto no produto. Quem agrega é a operação. A operação que está no chão de fábrica. Eles que agregam o valor no produto. Então, se eles não compreenderem e não comprarem a ideia, e você não conseguir desdobrar essas metas, essas diretrizes até o operador, não vai acontecer. Não sou eu que vou fazer acontecer sozinho. Você precisa engajar o time. E, na minha opinião, como que você pode engajar o time? Tirando essas dúvidas, fazendo todo mundo compreender, entender a lógica do porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo. Eu acho que isso é o segredo de você conseguir fazer um bom desdobramento de metas. Mas, afinal de contas, quais são os objetivos estratégicos dessa GPD? O que que ela agrega, no dia a dia dessa empresa? Como que o colaborador no mais baixo nível ali, no nível operacional, ele consegue compreender na veia essa gestão por diretrizes? Ótimo. Eu vou dar um exemplo. O método de IPD, para quem vai conseguir se lembrar, a gente está vendo uma crise energética agora, não é a primeira vez, né? Inclusive, lá para 2005, se eu não me engano, São Paulo passou por uma crise energética muito maior do que agora, né? E se você bem se lembra, o que que aconteceu? Na época, contrataram o professor Vicente Falcone para poder dar essa assessoria para essa crise energética. É um problema, a gente precisa resolver. O método está aí para o quê? Resolver problemas, certo? Então, lá, todo mundo vai se lembrar disso. Existiam metas para cada uma das pessoas, do quanto de energia elétrica eu tinha que economizar ou manter. E tinham benefícios para quem conseguia bater essa meta. E tinha penalidades para quem não conseguia atingir essa meta. Eu me lembro muito bem, eu lembro da minha mãe nunca ter pensado em economia de energia. De um momento para o outro, foi uma loucura. Agora a gente vai começar a pensar em tudo de energia. Vai trocar todas as fiações, vai comprar uma geladeira nova para economizar mais energia. Esse, para mim, foi o exemplo de como que você pode engajar até o nível operacional. É deixando muito claro quais são as suas metas e deixando muito claro como que eu posso fazer isso. É uma diretriz. Diretriz é uma composição de meta e medida. Então, eu tenho uma meta e eu tenho as medidas na qual eu posso alcançar essa meta. Se você tiver metas mais medidas, desdobradas até o nível da operação, em formatos de plano de ação, é assim que você consegue engajar o time, direcionar o time e garantir que está todo mundo lutando pelo mesmo desafio. Esse projeto, né, da gestão da energia é o grande case, né, do professor, né, do professor Falcone, que inclusive fez do Brasil como um todo uma grande empresa, uma grande indústria, sendo nós todos a parte operacional, vamos pensar assim, né, daquilo que tinha que ser batido, né, aquela grande meta que tinha que ser batida. Aquilo foi fantástico, realmente. E trazendo esse contexto de gestão pelas diretrizes. Num processo final, ok, você sabe quais são os grandes objetivos, que elas estão ali para cumprir as metas, para dar direcionamento para cada colaborador, e fazendo isso tudo, quais são as vantagens que elas vão trazer, a gestão pelas diretrizes vai trazer para uma empresa? Eu acho que é importante destacar que o gerenciamento pelas diretrizes são metas de melhoria. O que eu quero dizer com isso?
O sistema de gestão, como qualquer outro sistema, ele é composto por componentes com funções específicas interligados com uma função geral, objetiva, né? E o sistema de gestão, a função dele é a sobrevivência. Para eu sobreviver, eu preciso mudar de patamar. Eu preciso melhorar. Senão as outras empresas acabam ultrapassando, a gente acaba se tornando obsoleto. Por isso que as empresas trabalham, por isso que elas melhoram. Então, o GPD, ele está aí para uma mudança de patamar. Lá no fundo, eu garantir a sobrevivência da empresa. Então, definidas estratégias, definidas metas de melhoria, a operação é responsável por executá-las. Executando essas ações é para você atingir um novo patamar. Eu acredito que a maior agregação de valor do GPD é essa mudança de patamar. Não é fazer algo para retomar, não é uma meta para você retomar o patamar que você estava antes, é uma meta de melhoria. Para você melhorar, sinceramente, se você já soubesse fazer, você já tinha feito. Mas não é isso. Então, eu acredito que a maior agregação de valor do GPD, essa mudança de patamar, é o quê? O acúmulo de conhecimento. Por que que a gente bate na tecla de metas desafiadoras e muitas vezes, muitos clientes já falaram para mim assim, tá aí, bacana essa meta, concordo que dá para fazer, concordo que é desafiadora, mas eu não sei como fazer. Olha, normal, também não sei. Se você soubesse, já estava lá, aliás. Bom, a gente está aqui para descobrir junto. E o método Exatamente. para adquirir o conhecimento. E o GPD, a maior agregação é a aquisição de conhecimento. Conhecimento que muitas vezes está dentro de casa, conhecimento que muitas vezes é uma questão de sair um pouco do processo, entender com uma visão um pouco mais distanciada do dia a dia, das anomalias. Só um ponto que não é o caso, mas eu já vou adiantar que se você tiver um GPD e não tiver um gerenciamento da rotina, você não vai conseguir garantir a sobrevivência da sua empresa. Você vai melhorar de patamar e vai cair. Você vai melhorar de patamar e vai cair. Quantas empresas a gente não viu e vê que um ano melhora, aí perde, aí depois tem que fazer de novo. Se você não tiver um bom gerenciamento do dia a dia, gerenciamento da rotina do dia a dia, você não vai conseguir suportar esse novo patamar que você está atingindo. Tá? Então, o GPD ele entra para adquirir conhecimento, só que para você manter esse conhecimento rodando, você precisa de um gerenciamento bom da rotina do dia a dia. Sem dúvida nenhuma, senão você automaticamente cai o patamar que você tinha elevado, né? Então, Exato. basicamente, assim, a gente tem pilares dentro do GPD, a gente sabe que os resultados eles são afetados pelas pessoas, né? A gente tem o potencial de inovação dentro do processo de garantir metas e garantir um sobressalto dentro do seu dia a dia, da sua operação, né? E a gente sabe que as mudanças elas precisam acontecer, né? Principalmente por conta desse conhecimento, por meio do conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, a gestão da rotina, desse dia a dia do colaborador, fazendo com que ele administre bem aquilo que ele faz no seu dia a dia para fazer o cumprimento das diretrizes que são propostas, ele é fundamental, né? Exato. E aí tem assim, óbvio que nem sempre isso daí acontece. A gente sabe que o GPD nem sempre batem as metas, e quando elas batem, se comemora, quando não bate, a gente roda um novo ciclo, seja um PDCA, um DMAIC, enfim, maneira como a gente preferir falar aqui, né? Mas ela tem cuidados a serem tomados, né? Que tipo de cuidado a gente precisa para garantir que não só aí acho que converge não só a gestão pela diretriz, mas também a gestão da rotina, ela aconteça de modo não só satisfatório, mas sustentável, permanente dentro da empresa. Ótimo. Tem muitos, já vi muitos problemas, né, de projetos que foram muito difíceis de Não, executar. 6 anos atuando nessa frente e agora seguindo também, né, no cargo que você atua hoje, imagino que não falta história. Mas eu acho que se eu for destacar eu acho que isso não só para GPD, o gerenciamento de maneira geral, mas para muitas coisas, priorização. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você colocar, estabelecer metas de melhoria para todas as pernas de todos os indicadores de todos os seus processos e indicadores financeiros também. Ninguém é capaz, não tem tempo ou recurso para que você consiga melhorar tudo de uma vez só. Isso faz com que você não tenha foco, você tenha desperdício de esforços e você não consiga resolver, na verdade, nenhum problema. Você não consegue mudar todos os patamares de uma vez só, isso não existe.
O que eu tento deixar muito claro é que gerenciamento pelas diretrizes é um processo também de priorização. Ah, e como que eu posso priorizar quais alavancas atacar, por exemplo? Será que eu priorizo receita ou custo ou despesa, por exemplo? Não, tiver mais oportunidade, não tiver mais variação, certo? Então, quando você encontra essas alavancas para serem trabalhadas, estabeleça o que também? Metas de manutenção, né? Metas de melhoria, sim, a gente precisa estabelecer, precisa mudar de patamar, onde tiver mais variação, tiver mais oportunidade financeira, ótimo. Agora, para as outras pernas dos indicadores, não é como se eu pudesse esquecê-los, não é como se eu pudesse deixá-los de lado, não. Não é como se eu não trabalhasse, né? Não, eu vou trabalhar como mantendo a performance atual dos meus processos em relação a esse indicador específico. Se eu melhorar, se eu tentar colocar uma meta de melhoria para todos, eu, sinceramente, eu não vejo como uma empresa poderia promover uma mudança de patamar em todos de uma vez só. Você precisa focar. E focar significa estabelecer metas de melhoria e metas de manutenção também. Sim. O que não é medido não é gerenciado, né? A gente já ouviu isso, mas também a gente precisa saber o que medir. E também saber o que buscar dentro de todas essas medições, porque também ter um número exacerbado de KPIs aí para correr atrás não faz muito sentido à medida que a gente não sabe qual deles atacar principalmente, né? Prioritariamente, como você bem disse. E aí a gente acaba perdendo as grandes oportunidades de negócio, né? Exatamente, exatamente. E, bom, aqui o que eu entendo aqui de gestão pelas diretrizes é que ela está extremamente ligada à gestão de processos, à melhoria contínua, às ferramentas de qualidade, ciclos, seja PDCA, seja DMAIC, tudo que fala de Lean, fala de Six Sigma, qual é essa conexão entre a gestão pela diretriz e também a gestão por processo, a melhoria contínua como um todo? Entendi. No fundo, viu, Rodrigo? Só a mesma coisa, né? DMAIC e PDCA são ferramentas de resolução de problemas, né? De maneira geral, o GPD também é. É um pouco do foco que muda, porém, os princípios são os mesmos, né? Eu gosto de utilizar as ferramentas de linha, as ferramentas de qualidade, como ferramentas como se fosse uma chave de fenda. Se eu precisar utilizar, eu tenho conhecimento para utilizá-lo. Então, vou dar um exemplo. O GPD, ele pega as metas de sobrevivência e a melhor métrica para isso é financeiro, estabelecendo as metas financeiras, de receitas, custos, despesas. Por exemplo, a gente precisa desdobrá-las. Desdobrá-las até aonde? Até o processo. Se eu não desdobrar essas metas financeiras até os processos que as executam, eu não vou enxergar as causas, nem os porquês de eu não conseguir atingir esse novo patamar. Então, sim, as metas precisam ser MESSI, ou seja, mutualmente exaustivas, exclusivas, completamente exaustivas. Por quê? Porque eu preciso garantir que se eu bater todas as metas, eu vou sobreviver. Só que se eu não desdobrá-las até o nível de processo, para enxergar o processo, esquece, eu não vou conseguir. Então, a partir do momento que eu consigo definir quais são esses processos, é aí que eu começo a ver o quê? A agregação de valor desses processos. Entender quais parâmetros da qualidade nos indicadores operacionais eu preciso atender. E a partir daí, o que? Encontrar as causas dentro desses processos. E aí que entra as ferramentas. Cinco porquês, Ishikawa para encontrar os sintomas, fazer um trabalho bem bacana de análise de processo com DMAIC. É um trabalho, às vezes, de Green Belt para você definir os parâmetros da máquina, por exemplo, estabelecer os parâmetros críticos, estabelecer padrões novos, mudar o processo, colocar um processo foolproof, colocar uma automatização, só nasce depois que você encontrar essa meta desdobrada até o processo. Por que que eu digo isso? Quantas vezes eu já não vi compras de máquinas, melhorias de máquinas, que não iam resolver o problema da empresa, não estava desdobrado no nível financeiro. Ah, eu vou melhorar esse processo aqui, por quê? Porque eu acho que impacta na receita. Não, não é assim, eu quero saber o quanto. E se esse é Exatamente. realmente o problema, né? De repente você melhora algo que gera gargalos nas operações futuras e aí você automaticamente não ganhou nada com isso. Só gerou Exato. mais estoque, vamos pensar, né? Você só gerou mais gargalo para dentro da sua operação.
Exato. E aí que entra essa visão de processos, né? E as coisas são interligadas, nada é, para isso eu vou utilizar DMAIC, para isso eu vou utilizar PDCA, para isso eu vou utilizar GPD, não, as coisas são interligadas. Exatamente. São ferramentas de diferentes nomes para o objetivo que é o mesmo, que é resolver problema. E para mim, resolver problema é você atingir um patamar que você não estava antes, ou recuperar um patamar que você havia perdido, né? Isso para mim é um problema. Em grandes passos, como eu faço uma GPD rodar? Legal. De início, a priori, ele precisa ser desdobrado do nível estratégico até o nível operacional, certo? Então, a primeira coisa que você precisa estabelecer minimamente um planejamento estratégico. Aonde que eu quero estar daqui a 5 anos? E a gente está falando de outras ferramentas que podem ser utilizadas para determinar esse planejamento estratégico, que daí já é outra coisa. Porém, com um planejamento estratégico definido, aí se torna necessário você desdobrar isso em metas anuais. Desdobrar isso também em cada uma das alavancas de receita, custo, despesa, inclusive depois, até chegar no lucro líquido, dependendo também olhar o balanço da empresa, então olhar o fluxo de caixa, estabelecer meta para cada um deles. Definido essas metas, você pode começar a definir o que? As medidas para atingir essa meta. E dessas medidas vão surgir o que? Novas metas que você vai desdobrá-las até conseguir chegar no nível de processo. Definido essas metas desdobradas, que a gente chama de análise de fenômeno, de novo, só retomando metas de manter e metas de melhorar, a Uhum. gente vai definir o quê? Quais são as causas do porquê que eu não estou nesse patamar. Quando o indicador já está desdobrado, esse é o momento que a gente procura o porquê, o primeiro porquê, sintoma, da gente não estar nesse novo patamar. Priorizado esses sintomas, a gente precisa encontrar as causas raiz para esses sintomas priorizados, para que a gente consiga chegar num plano de ação. Agora vem uma parte que é extremamente importante. O planejamento termina no plano de ação, estruturado, com toda uma lógica por trás de que isso vai bloquear o sintoma, a causa raiz, que por sua vez não vai mais gerar esse sintoma, para aquele indicador desdobrado. Então eu vou melhorar de patamar naquele indicador desdobrado para conseguir atingir uma nova receita para sobreviver a longo prazo. Ótimo. Se você Ou não executar, não seja, vai. se você, se você pensa em ganhar numa frente de despesa, fazendo um plano de ação para atacar a receita, você não vai ganhar muita coisa. Então você tem que saber bem claro onde que cada coisa no seu lugar, né? Nesse sentido. Exato. E é o conhecimento agregado, tá? Ninguém chega no final escrevendo um plano de ação sem ter uma agregação de conhecimento. Só que eu te digo também, né? Bonito, gerei um plano de ação, melhorei de patamar? De maneira nenhuma, você precisa executar. E aí que entra muito da Exatamente. dificuldade das empresas, né? A gente sabe que existe o processo do dia a dia, a gente sabe que existem anomalias. Você precisa deslocar seu tempo, deslocar seus esforços, direcionar sua equipe para esses planos de ação. Se você não executar, não tem magia, você não vai melhorar de patamar. E assim, como qualquer outra coisa, ser humano, né? Vão existir questões que eu não previa na época do planejamento. Pô, vão existir coisas que eu não tinha conhecimento para saber. Estou aprendendo durante o processo. Então é necessário que você checar para ver se a lógica que você havia construído no planejamento está acontecendo. Se os planos de ação que eu executei estão surtindo os resultados que eu esperava, se estão, eu estou batendo minha meta. Se eu estou batendo minhas metas, eu estou sobrevivendo. Esse ciclo a gente chama de controle e captura. É super necessário estruturar isso para você compreender a eficácia do seu planejamento. Você nunca vai acertar de primeira, isso não existe. Então, sim, vão ter desvios. Ótimo. Significa que eu errei em alguma coisa no planejamento. Será que minhas ações foram cumpridas? Essa é a primeira pergunta. Se não for, esquece, não existe magia. Não vai ter Tá, jeito. mas minhas ações foram cumpridas. Pô, mas bloqueou as causas? Não, a causa continua aparecendo, então você não gerou planos de ação eficazes. Exatamente. Não tem causa mais relacionada a isso. O sintoma está aparecendo? Tá, então tem alguma outra causa raiz. Ah, não está mais aparecendo sintoma. Então a gente priorizou errado. Assim por diante. Então todo esse processo, muito DMAIC, muito PDCA, esse processo, PDCA do planejamento e execução, o controle dele e as ações corretivas para retomada de patamar, todo esse ciclo é importante para que a gente consiga ter os resultados que a gente espera, né? Três palavras para acabar. Três palavras que traduzem o GPD. E não vale gestão por diretriz. Tem que ser outras palavras.
Alinhamento, conhecimento, sobrevivência. Eu acho que se eu fosse escolher três, são essas que eu escolheria. Perfeito. Henry, obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo esclarecimento aqui de um tema importantíssimo para a gestão de processos e para a gestão empresarial como um todo, para o mundo dos negócios como um todo. Desenvolvimento de empresa passa por gestão pelas diretrizes. Valeu, Rodrigo. Obrigado, viu? Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deem um like aqui no vídeo e se inscrevam nesse canal para terem esses temas e outros temas tão importantes aqui para a gestão de processos e para a gestão empresarial. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Obrigado.